Você também está cansado das notícias que prometem o fim do mundo ou vendem a esperança de que tudo vai dar certo, mas nada acontece? Se você não aguenta mais ser puxado para um lado ou para o outro, vem comigo. Primeiro eu vou explicar como somos naturalmente atraídos por esse tipo de conteúdo e como a ciência e as mídias instrumentalizaram essa característica para o de sempre, ganhar din-din. Sem esquecer, claro, que essas fortes emoções geram uma energia que em inglês chamamos de luz e que alimentam entidades não físicas. Mas para você não terminar esse vídeo querendo cortar os pulsos com colher, vou terminar com dicas de como lidar com esse tipo de conteúdo. Em inglês, as notícias desgracentas recebem o nome de fear porn. Mas o que é isso, minha gente? É simples. Sabe quando você estava calma e tranquilamente na sua vida, abre uma rede social ou liga a TV e sente que o mundo está prestes a acabar a qualquer segundo? Ou quando você assiste ou lê algo que te deixa com o coração palpitando e você fica hiperventilando? Pois é, fear porn descreve o conteúdo que usa o medo, o pânico e o choque como entretenimento ou ferramenta de controle. É aquela notícia ou postagem feita sob medida para te deixar ansioso, paralisado e, consequentemente, viciado em clicar para saber mais. Mas por que o fear porn funciona? O medo é uma das emoções humanas mais fortes. Ele gera engajamento rápido. Nós naturalmente clicamos por ansiedade, comentamos por indignação e compartilhamos por instinto de proteção. Para muitos algoritmos e veículos, o seu medo vale ouro. Visualizações e cliques literalmente geram din-din. Mas isso não foi descoberto pelas redes sociais, não, minha gente. Antes das redes sociais e dos algoritmos, o Brasil já tinha uma escola muito forte de fear porn, focada em explorar o medo, a violência urbana e a indignação moral para garantir picos de audiência nas notícias de sensacionalismo policial. Quem aí se lembra, mesmo que você não assistisse, do Aqui Agora do SBT, do Datena, do Cidade Alerta da Record e do Notícias Populares? A grande audiência do fear porn não é só uma questão de escolha pessoal ou falta de cultura. Ela está profundamente enraizada na biologia humana e em mecanismos evolutivos de sobrevivência. Estudos científicos em áreas como a psicologia evolutiva e a neurociência explicam por que é tão difícil desviar o olhar. E claro que as mídias estudaram isso a fundo para o de sempre ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, os militares e agências de inteligência usam a ciência para direcionar a opinião pública e às vezes até a ação de grupos dissidentes nas famosas operações psicológicas. Tem vídeo disso aqui no canal no YouTube, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ah, você acha que isso é mito? Ah, então me explica por que existe um batalhão de guerra psicológica nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ô, inocência! O fear porn não vence pela qualidade da informação, mas pela eficiência em explorar falhas no nosso hardware biológico, que foi projetado para a sobrevivência na savana e não para o fluxo de informação contínua das metrópoles modernas. E quais são os mecanismos? Viés de negatividade. É um dos conceitos mais sólidos na psicologia. O cérebro humano evoluiu para priorizar informações negativas sobre as positivas. Por quê? Para os nossos ancestrais, ignorar um pôr do sol positivo não custava nada, mas ignorar o barulho de um predador na mata, negativo, podia ser fatal. Resultado: reagimos de forma mais rápida, intensa e duradoura a estímulos que sugerem perigo. Então, manchetes de fear porn ativam esse radar de ameaças automaticamente. 2. O sequestro da amígdala. A amígdala é a parte do cérebro responsável pelo processamento de emoções, especialmente o medo. Por isso, quando vemos imagens chocantes e notícias alarmistas, a amígdala dispara um sinal de alerta para o resto do corpo, liberando cortisol e adrenalina. Esse disparo é tão rápido que muitas vezes acontece antes do córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, conseguir analisar se a ameaça é real ou apenas uma notícia exagerada. E aí seu corpo entra automaticamente em estado de luta ou fuga. 3. Curiosidade defensiva e ensaio mental. Estudos do Recreational Fear Lab da Dinamarca sugerem que consumimos medo de forma recreativa para aprender a lidar com os perigos. A ideia é que assistir
a filmes de terror, ou crimes bárbaros, ou catástrofes, funciona como um ensaio mental. O cérebro tenta coletar informações sobre como aquele evento aconteceu para subconscientemente traçar estratégias de como evitar que ele ocorra com você. Existe um ponto de equilíbrio onde o medo gera excitação, liberando adrenalina, mas como estamos em um ambiente seguro, no sofá de casa, por exemplo, o cérebro processa isso como uma forma de aprendizado ou até de entretenimento. 4. O princípio do detector de fumaça. Pesquisadores da Universidade de Cambridge utilizam essa analogia para explicar a ansiedade moderna. É biologicamente melhor ter um detector de fumaça que dispara por qualquer torrada queimada, que é um alarme falso positivo de incêndio, do que um que não dispara quando a casa está realmente pegando fogo. Por isso, o consumo de notícias negativas alimenta esse detector de fumaça interno, mantendo a pessoa em um estado de hipervigilância que, embora desconfortável, o cérebro interpreta como proteção. 5. Ciclo de dopamina e vício em notícias. Embora o medo seja desagradável, a resolução do medo ou o alívio de saber o que aconteceu libera dopamina. Notícias de fear porn usam ganchos para manter o espectador em suspense, e o alívio momentâneo de receber a informação gera um ciclo de vício químico na sua dopamina natural, onde o espectador precisa de doses constantes de drama para se sentir informado e supostamente seguro. E como tudo isso se encaixa na espiritualidade e nas teorias conspiradoras? Cuidado, porque sua tristeza, raiva, indignação, desalento, desesperança e afins geram o tal do luxo energético que alimenta entidades não físicas. Então, não, isso não vai deixar de existir só porque não faz bem para a humanidade. Mas calma, porque cada vez mais gente tem despertado para isso, conforme o véu afina e as ferramentas de entidades escuras e seus asséculos humanos ficam cada vez mais óbvias. Como venho falando, descobri que algumas das teorias conspiradoras suculentas, inclusive as divulgadas por pessoas de bem, são uma outra camada de programação da Matrix e têm a função de manter no sistema de controle quem saiu da primeira camada. Então, se você se sente pequeno e que não tem absolutamente nada que você possa fazer para derrubar os controladores do mundo, isso é proposital. O objetivo é te paralisar e te desempoderar, fazendo com que sua principal atividade seja se indignar e reclamar sem fazer nadica de nada para mudar o mundo. Em especial, querem te desconectar da sua capacidade criadora e de um patamar de consciência onde você e a elite escura estão no mesmo nível de criação da realidade. Você pode não saber que é um ser criador poderoso, mas eles sabem disso. Por isso, jogam cenários apocalípticos em você para que você magnetize emocionalmente esses cenários e, pelo medo, cocrie o que você não quer. Como identificar o fear porn? É bem fácil se você está no caminho do autoconhecimento. Ou seja, é muito fácil se você prestar atenção no que você sente quando você vê uma notícia fear porn. Talvez você precise treinar algumas vezes, mas a chave aqui está em parar 5 segundos e observar o que você sente antes de ir para a próxima notícia do fim do mundo. Se a notícia te gera medo, ansiedade e afins, e às vezes até misturada com uma estranha sensação de prazer, é fear porn. Mas se você ainda está trabalhando na sua conexão com o coraçãozinho, vamos para a parte mais óbvia. Manchetes apocalípticas do tipo: o fim está próximo, a tragédia que ninguém te contou, cuidado, você corre perigo. Uma urgência fabricada do tipo: tudo é agora, urgente, alerta máximo. Foco no pior cenário. A notícia foca apenas na dor e no desastre e ignora o contexto e principalmente as soluções. Como se proteger do fear porn? A gente começa com o de sempre. 1. Filtre suas fontes. Desconfie de perfis que só postam desgraça. 2. Dê um tempo das telas. Se o conteúdo está te dando palpitação, desliga. 3. Busque o contexto. A realidade raramente é tão extrema quanto um post apocalíptico faz parecer. 4. Cheque a informação.
Como a maioria das pessoas só lê a manchete e sai compartilhando, vira agente dos escuros sem saber. E eles adoram pessoas bem intencionadas que agem sem pensar, propagando as narrativas deles. Lembre-se, estar informado é diferente de estar aterrorizado. Proteja a sua saúde mental e não ajude na cocriação de um futuro apocalíptico. Se você achava que só o fear porn era o perigo nesse mundo de ilusões, desculpa aí. Mas se você conseguiu escapar da armadilha do fear porn, tem outro lado da moeda, o hopium. Se o fear porn te mantém preso pelo pânico, o hopium é a droga que te mantém passivo através de uma esperança infundada. Mas o que é o hopium? É uma mistura das palavras em inglês hope, que quer dizer esperança, e opium. No contexto das teorias conspiratórias, inclui as narrativas excessivamente otimistas que prometem uma reviravolta mágica e positiva no mundo sem que você precise fazer nada e sem qualquer evidência real de que algo esteja acontecendo. É o ópio do povo digital. Por que o Hopium é perigoso? O Hopium conspiratório cria um estado de paralisia. O seguidor para de cobrar soluções reais, para de cuidar das próprias finanças ou da saúde e deixa de agir no mundo real porque acredita que as forças do bem já venceram. Você não precisa fazer nada porque a vitória será entregue de bandeja. Por que o Hopium funciona? Diferente do Fear Porn, que se baseia na sobrevivência, a ciência por trás do Hopium, que é a esperança cega ou o otimismo irracional, explica por que o cérebro humano é tão vulnerável a narrativas que prometem soluções mágicas ou finais felizes. Os estudos científicos apontam que o Hopium atua como um mecanismo de defesa contra o estresse insuportável e uma falha no nosso sistema de recompensa. 1. Viés de otimismo. A neurocientista Tali Sharot, da University College London, é um dos maiores nomes nessa área. Seus estudos demonstram que cerca de 80% da população possui um viés inato de superestimar a probabilidade de eventos positivos e subestimar a de eventos negativos. O mecanismo é assim. Nosso cérebro automaticamente filtra as informações. Quando recebemos uma boa notícia que confirma nosso desejo, o cérebro a integra rapidamente. Quando recebemos uma evidência contrária, tendemos a ignorá-la. Evolutivamente, isso nos manteve motivados a caçar e explorar, mesmo em condições adversas, mas hoje nos torna presas fáceis para narrativas sem embasamento. 2. O sistema de recompensa e a dopamina antecipatória. O Hopium funciona como uma droga porque ativa o sistema dopaminérgico. Estudos do neurocientista Robert Sapolsky de Stanford mostram que o pico de dopamina ocorre na antecipação da recompensa, não na recompensa em si. Por isso, narrativas conspiratórias ou promessas de gurus que dizem algo grande vai acontecer no dia X mantêm o cérebro em um estado constante de prazer antecipatório. E pior, mesmo que o dia X passe e não aconteça nada, o cérebro ainda cria uma nova desculpa para manter o fluxo de dopamina vivo. 3. Redução da dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva de Leon Festinger explica por que as pessoas se apegam ao Hopium mesmo quando confrontadas com fatos. Se você investiu tempo, dinheiro ou sua reputação em uma crença e ela não acontece, a dor é enorme. Para evitar essa dor, o cérebro pode preferir dobrar a aposta na esperança irracional do que admitir que foi enganado. 4. Teoria do controle. Estudos de psicologia social mostram que o Hopium floresce em tempos de crise e incerteza econômica ou política. Quando o indivíduo sente que não tem controle sobre sua vida, por exemplo, por conta de dívidas, desemprego ou caos social, o cérebro busca desesperadamente uma estrutura. Aí, aceitar uma teoria conspiratória otimista devolve a sensação de controle. Saber que existe um plano secreto é reconfortante. 5. O efeito do falso consenso em câmeras de eco. Estudos sobre comportamento digital mostram que o Hopium é amplificado por algoritmos. Quando você vê outras 100 mil pessoas acreditando na mesma promessa mágica, o seu cérebro utiliza o atalho da prova social. Se tanta gente acredita, deve ser verdade.
Aí a mente racional para de questionar e passa a aceitar a narrativa como verdade absoluta, blindando-a contra críticas externas. E como tudo isso se encaixa na espiritualidade e nas teorias conspiradoras? Da mesma forma que o fear porn, o objetivo do Hopium é te paralisar e te desempoderar. Ou seja, se você escapou do fear porn, a Matrix tem outra fórmula para te controlar. Afinal, essas fórmulas vêm sendo testadas e aprovadas há milênios. Só muda um pouquinho o como. No Hopium, sua principal atividade é manter com todas as forças a esperança de um mundo melhor, mas é importante, para os excluros, claro, que você não faça na dica de nada para mudar o mundo. Zindad, um canalizador sul-africano, chama esse nível de consciência de responsabilidade do outro. A ideia é que você não se sente capaz de mudar o mundo, por isso, sua melhor alternativa é seguir fervorosamente um líder que te guie pelos desafios da vida. E sabia que ele diz que a primeira diretiva de Star Trek foi criada para civilizações nesse nível de consciência? Ele diz que o contato extraterrestre de civilizações mais avançadas com civilizações na consciência de responsabilidade do outro foi tentado inúmeras vezes ao longo da nossa história galáctica, mas no fim isso acaba travando a evolução da civilização menos evoluída, que só conseguia fazer o que a civilização mais evoluída mandava. Como identificar o Hopium no mundo das conspirações? Pode aparecer na forma de uma crença cega de que heróis secretos estão trabalhando nos bastidores para prender todos os vilões e instaurar uma era de ouro. Ou pode aparecer como promessas de eventos grandiosos que são constantemente adiados, como o perdão de todas as dívidas ou a liberação instantânea de todas as tecnologias alienígenas. Ou a ideia de uma grande revelação que vai mudar a consciência da humanidade de um dia para o outro, sem que você precise fazer nada. Como manter o discernimento? 1. Exige evidências concretas e mantenha o pé no chão. Se a tal vitória nunca se traduz em fatos no mundo real e as explicações ficam cada vez mais rocambolescas, é provável que seja apenas Hopium. 2. Desconfie de narrativas que dizem exatamente o que você quer ouvir e que removem sua responsabilidade de agir. Lembre que os escuros são excelentes manipuladores e um bom narcisista sabe dizer exatamente o que você quer ouvir. 3. Lembre-se, grandes mudanças no mundo real raramente acontecem de forma secreta, mágica ou sem um esforço coletivo. Não deixe que uma promessa fantástica te distraia do que você pode cocriar hoje. Como driblar o fear porn e o hopium? Existem inúmeras formas de fazer isso, não tem uma forma mais certa ou mais errada. Veja aquilo que funciona para você. O que eu vou fazer agora é compartilhar o que eu fiz para lidar com esse tipo de coisa. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu sou apaixonada por teorias conspiradoras desde a década, provavelmente de 1990, quando eu xerocava livro que não era mais editado de autor que tinha sido assassinado pelo que ele tinha escrito. Sim, eu sou dessas, tá? E a palavra xerocado, inclusive, dá uma ideia da minha idade, né? Eu tive que lidar com o meu medo quando eu cheguei em teorias ligadas, por exemplo, ao comércio ilegal de pessoas, sacrifícios humanos, a elite escura, a frota negra e coisa e tal. E por muitos anos eu vivi intensamente uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E não me arrependo de nada disso, porque eu acho que foram aprendizados importantes que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Aprendi muito sobre vitimização, dualidade e discernimento vivendo tudo isso. E também mergulhei no Hopium em várias ocasiões. Gente, eu acreditei piamente nas teorias mais estapafúrdias. Por exemplo, teve uma época que eu acordava de madrugada para fazer meditação global de um guru internacional que depois eu descobri que era roubada, tá? Mas também não me arrependo de nada disso, porque aprendi pra caramba sobre autorresponsabilidade e síndrome do Salvador. Num próximo vídeo, eu pretendo detalhar os temas mais comuns do ponto de vista do Fear Porn e do Hopium, envolvendo IA, divulgação, sistema financeiro, Mad Beds e por aí vai. Mas esse vídeo estava ficando muito longo, então eu tive que deixar isso de fora por enquanto.
Eu tô mudando um pouco o formato do canal e por enquanto eu vou continuar com as lives das segundas-feiras às 20 horas e vou postar vídeos mais curtos às sextas-feiras. No ano passado e mais fortemente nesse ano de 2026, eu comecei a perceber uma mudança em mim, porque naturalmente eu fui me desinteressando e me afastando de fontes de informação que antes me viciavam. Então, meu processo pessoal foi bem gentil. Ainda bem, porque já basta de na minha vida, tá? E eu penso muito na vida, eu medito muito, eu faço muito trabalho interno há muito tempo. Então, acho que o que eu experimento hoje é resultado de uma maior maturidade espiritual desenvolvida ao longo de décadas de busca. Eu não preciso mais de grandes batalhas espirituais, nem ser salva pela Federação Galáctica. As ferramentas que eu usei para chegar nesse ponto foram as de sempre, não tem novidade, minha gente. Começa com você prestando atenção no que você sente, sem ter medo de encarar e explorar seus sentimentos. Passa por dar nome ao que você sente. A espiritualidade nos deu uma ferramenta simples e poderosa de navegar essa dimensão e funciona assim. Se você se sentiu mal, é indicativo de que você deveria seguir outro caminho. Se você se sentiu bem, tá no caminho certo. Outra coisa que aprendi é que não é muito realista esperar que em algum momento futuro não tenha nada ruim acontecendo na sua vida. Então, se você ficar esperando tudo ser perfeito para aí você ser feliz, você será infeliz a vida toda. Tá? Ser feliz sem desafios e responsabilidades é fácil. O difícil é chegar na maturidade de ser feliz, mesmo com tudo de errado que existe do mundo. Essa é a sabedoria e evolução espiritual que essa realidade nos oferece. E é possível, é só você arregaçar as mangas e ir atrás. Não existe uma única ferramenta certa que funciona para todo mundo. Existem inúmeras técnicas terapêuticas que podem te ajudar. Vai tentando e errando, como eu fiz, uai. A única certeza é que se você nunca tentar nada, não vai chegar em lugar nenhum, né? Como diz o ditado africano, enquanto você reza, vai andando, meu filho. Aqui no canal tem uma playlist com a leitura dos textos do Zinded, que são uma forma gratuita e fácil de expandir sua consciência. Existem muitos outros canais de espiritualidade e terapias. Para quem quer uma ajudinha, eu tenho grupos de estudo do material do Zinded e do Cavássilas, às terças e quartas à noite no horário do Brasil e quintas à noite no fuso horário de Portugal. Também tem um curso online de registros acásticos com aulas gravadas na plataforma Hotmart e uma vez por mês eu vou fazer vivências acásticas online ao vivo para quem quer misturar teoria e prática. E a próxima será sobre o contato com seu eu superior. Dá uma olhada no meu site, akashemoto.com.br, que explica tudo lá, ou me manda mensagem no e-mail contato@akashemoto.com.br ou no Telegram e Instagram que você me encontra como Akashemoto. Até mais, pessoal!